você, que conselho ou que dica daria para os pais, para as pessoas, para a sociedade, como fazer para combater o bullying? Vamos lá. Eu acho que a gente precisa de menos julgamento e ser mais acolhedor. Eu não vou usar a palavra empatia, porque eu acho que hoje a gente está usando isso até para defender questões políticas e não é o sentido da palavra. Eu vou usar a palavra acolher. Eu acho que a gente precisa acolher mais, escutar mais, dialogar mais. Eu sempre vou bater nessa tecla. E para ilustrar isso, eu vou trazer algo que é muito preocupante e que mostra o grau de responsabilidade de uma educação dentro da concepção ensino, que é a escola, e sociedade. Responsáveis legais, vizinhos, comunidade. Recentemente eu dei uma palestra e um relato me chamou muita atenção. E eu até disse que por onde eu passasse, era esse relato que eu iria trazer. De um jovem que o pai cometeu um ato infracional e está detido. E por o pai estar detido, a comunidade toda pregou a criança para Cristo. De dizer que ele não vai, que não é para os colegas andarem com ele, que não é para os colegas conversarem com ele. E essa criança começou a ser repulsiva e agressiva. E aí, quando eu trago esse caso, porque eu acho que é um estudo de caso para qualquer profissional, seja de serviço social, da psicologia ou jurídico, de como a sociedade transforma o caráter de alguém, de como a sociedade, com os seus julgamentos, ela transforma o indivíduo, ela faz o indivíduo ser o que ele é. Porque eu falo isso muito evidente. Tem gente que vai discordar e tem gente que vai concordar. Se eu digo que fulano nasceu ruim, então elimina a concepção de que existe um Deus misericordioso. Verdade. Porque o Deus que eu conheço é o Deus de amor. Não o Deus punitivo. Não o Deus que condena. Não o Deus que é agressivo. E pode vir vários teólogos, seja quem for. Eu não vou acreditar nessa concepção de que a pessoa já nasce para espalhar o caos. A história nos mostra que elas são transformadas a terem o caos e serem reflexo do caos. E se a gente pegar grandes governantes tiranos, se a gente pegar historicamente falando, pessoas que fizeram o que há de mais desastroso na humanidade, em algum momento eles tiveram a negativa da sociedade. Em algum momento eles tiveram a repulsiva da sociedade. E isso é muito forte. Por quê? Porque a gente consegue entender que quando a gente fala que a gente é um processo sócio-histórico em formação, tudo o que acontece com a gente influencia. E aí o que está acontecendo com essa criança está influenciando na formação dela. Perfeito. E o que me enche de esperança, e aí respondendo a sua pergunta, é que tem uma profissional altamente competente, uma professora que se atentou a isso e começou a ver os sinais, os indícios do que estava ocorrendo. E aí ela começou a criar um mecanismo de inserção dele na sala de aula. Porque apesar dele estar dentro da sala de aula, ele não tem a acolhida dos alunos. Entendi. Então, a preocupação da professora é de que aquilo não é normal, de que tinha algo de errado. E ela começou a observar e, de forma sutil, a conversar com ele. E aí, em um conflito dele com outra aluna que também era agressiva, ela me relatou que ele olhou para a colega e disse assim, eu não quero ser agressivo com você, eu não quero perder a sua amizade. E aí eu falei para a professora, ele já deu um sinal de alerta. Porque na escola mangam dele porque o pai está preso. Na escola zombam dele por ele ser filho de um detento, o que não é papel da escola, dos alunos fazerem. Fora da escola, a comunidade não permite que ele brinque, porque tem medo do pai dele e porque acha que ele vai ser igual ao pai dele. Claro, a probabilidade dele ser é altíssima, é você quem está fazendo com que ele seja. Verdade. Você não acolhe ele em comunidade porque acha que os erros do pai devem ser transferidos para ele. Então, existe uma filosofia não, um senso comum que me causa estranheza. O de que a maçã podre deve ser retirada do balaio. Porque se eu tiro, ela não contamina as outras. Mas o que você está fazendo para que as outras não sejam contaminadas? Porque retirar por retirar, em algum lugar ela vai apodrecer. E se tiver algo puro perto, também vai apodrecer. Então eu trago essa reflexão no sentido de que o que é que está sendo feito com essa criança? O que é que a comunidade está fazendo com essa criança? Esse tipo de atitude, a tendência e a probabilidade grande é de piorar. E